São 8 horas e 25 minutos. O Jornal Gente volta a falar sobre a reforma tributária. Estamos recebendo aqui para uma entrevista o presidente da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Márcio Lima Leite está conosco nessa manhã para repercutir, abrirmos espaço para questionarmos e ouvirmos o setor produtivo a respeito das mudanças que estão sendo tratadas em Brasília na regulamentação da reforma tributária. Senhor Márcio, seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Como que a indústria automobilística está recebendo as informações a respeito dos tributos que serão cobrados para o setor nessa regulamentação da reforma tributária? Muito bom dia, Pedro, Cláudio, prazer estar com vocês, Guilherme. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre a reforma tributária é algo muito prazeroso, porque é um avanço muito importante que o Brasil tem dado no sentido de modernização do seu sistema, mas há algumas discussões ainda, principalmente no entorno do imposto seletivo. O imposto seletivo é uma surpresa aí mais na fase final da reforma tributária, e esse é um tema que tem demandado um pouco mais do nosso setor na discussão com o Congresso Nacional. Presidente, muito bom dia. Essa reforma tributária nasceu da constatação que nós vivíamos ou vivemos ainda, né, um manicômio judiciário. E era preciso, enfim, era preciso facilitar, era preciso simplificar a questão dos tributos, do pagamento de tributos aqui no Brasil, etc. Mas o que a gente viu também foi uma enganação, né? Foi um migué, digamos assim, que foi aplicado na população brasileira. Porque desde o primeiro momento, aqueles que conceberam a reforma, incluindo o doutor Bernardo Api, em entrevista aqui a este programa, negou que a reforma resultasse em aumento de impostos. E eles mentiram. Na verdade, o que a gente está vendo é um brutal aumento de impostos, a pretexto da simplificação e de reorganização e modernização do sistema tributário. Isso atinge também o setor que o senhor representa, que é a de montadores de veículos? A reforma tributária ela tem no seu pressuposto uma neutralidade, né? Alguns setores vão ganhar, outros setores vão perder. Dentro do nosso setor, alguns produtos devem ter aumento da carga tributária e outros deverão ter uma redução, de forma que, na média, o que se pretende é a neutralidade, desde que não haja um imposto seletivo. Então, todos os cálculos que nós fizemos durante a fase da reforma tributária, das discussões, levavam em conta uma neutralidade fiscal sem ação do imposto seletivo para o setor. Em havendo esse imposto, nós teríamos sim uma elevação da carga tributária e uma elevação que resultaria em um contrassenso, porque no momento que se busca uma redução dos preços, dos custos, para que se tenha uma renovação da frota, um acesso do consumidor ao automóvel, o imposto seletivo ele encareceria o produto e o consumidor não teria acesso ou dificultaria o acesso para o seu automóvel. Presidente, como é que o senhor vê a taxação de veículos elétricos? Colocá-los no imposto do pecado. No mundo inteiro se discute a renovação da frota, se discute energia verde, e aqui no Brasil isso vai se tornar, segundo até a própria terminologia usada, um pecado. É um pecado ou é um jogo de interesses que vai submeter o Brasil novamente à rabeira do desenvolvimento tecnológico, como a gente viu, aliás, nos anos 80 com a malfadada Lei da Informática? No caso, uma lei que criou restrições à importação de tecnologia de ponta. O Brasil ficou anos preso à legislação da informática, enquanto a IBM colocava o ser humano na Lua.
Olha, o que está em jogo aqui não é a tecnologia que vai ser usada, se é elétrico, se é híbrido, se é etanol. Primeiro, não faz sentido o automóvel estar no imposto seletivo. Essa é a primeira questão. Porque não se deve buscar um afastamento da compra do automóvel. É diferente quando você fala de itens que fazem mal à saúde, que você, como país, como política pública, você não tem interesse naquele consumo. O automóvel não, o automóvel é mobilidade, tem-se um interesse em que o consumidor tenha o seu carro, inclusive para fins de renovação e substituição dos veículos velhos. Então, a discussão é, primeiro, não ter o imposto seletivo, porque vai na contramão. Mas a distinção entre a tecnologia, se é elétrico, híbrido, etanol, também não deveria ocorrer. O que se coloca é a descarbonização ou não. Então, a medida deve ser: eu não tributo aquele que tem uma maior eficiência ambiental. Se a tecnologia utilizada é o hidrogênio, é o elétrico, é o etanol, isso é uma escolha do consumidor. Então, não pode-se haver um tributo em função da escolha tecnológica, mas sim, em havendo, deverá ser em função do nível de emissões. Presidente... E, obviamente, o elétrico, como emite menos, ele vai ter uma taxação menor ou até zero. Presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, pelo que eu entendi do que o senhor falou até agora, é o seguinte: o carro no Brasil vai ficar mais caro se nós tivermos a inclusão dos automóveis no chamado imposto seletivo. Para quanto vai o carro popular? Hoje o carro popular já é caro, né, para o padrão da renda Pedro, brasileira. não dá nem para falar de carro popular, né? Carro popular é uma terminologia que tem que ser aposentada, não tem carro popular no Brasil. O carro mais barato que deve ter à venda no Brasil deve custar o quê? Uns 70, 80 mil reais? É algo, um carro novo, né? Zero. É algo fora da realidade para muitos dos brasileiros. Para quanto vai esse carro se nós continuarmos com o projeto que está sendo analisado agora, que coloca a produção dos automóveis no chamado imposto seletivo, presidente? Isso vai depender da alíquota, vai depender da alíquota que foi estabelecida, porque por hora não se tem uma alíquota. Nós não sabemos se vai ser 10, 15, 20, 30, não há uma discussão ainda sobre a alíquota, mas o conceito. Então, em havendo a tributação do automóvel no imposto seletivo, ele vai ter um aumento no custo da produção e no consumo. Então, isso é um fato. Então, naturalmente, haveria sim uma tendência de isso representar um aumento de preço para o consumidor. Mas ainda não se tem uma alíquota definida, então, portanto, não dá para cravar qual que vai ser o aumento e em quais circunstâncias isso aconteceria. E o setor está pressionando lá em Brasília para tentar mudar isso aí? O senhor está em contato com deputados, chegou a falar com o governo federal? Houve algum tipo de mobilização, presidente? Sim, sim. O nosso conceito principal é esclarecimento. Nós temos conversado com o Congresso, com deputados, com senadores, com o governo federal, com os ministros, porque o que nós colocamos o Brasil se esforçou para ter uma redução de preço para que isso pudesse resultar na aquisição dos consumidores. E o imposto seletivo vai na contramão de todo o esforço que foi feito no ano passado. Agora, quando nós falamos do preço do automóvel, é importante também chamar a atenção para isso. O carro popular, lá na década de 90, quando ele foi lançado, se nós trouxermos aquele carro de lançamento lá ainda na época do Itamar Franco, a valor de hoje ele representaria quase 90 mil reais apenas com inflação, zero de juros, apenas inflação quase 90 mil. E ele não tinha airbag, não tinha ABS, não tinha tecnologias. Então, o automóvel ele é caro e concordamos que isso não. Cada vez que você sobe o custo, você afasta o consumo dessa população. Então, o que nós temos que fazer é um esforço para a redução do custo do Brasil, e aí inclui imposto seletivo. Nós temos que reduzir
os tributos sobre o custo de produção e não aumentar para o consumidor final. E com isso a gente buscar uma maior competitividade, um menor preço do automóvel. O presidente, eu vi que o senhor deu uma declaração. Desculpe, Cláudio, pode falar, perdão. Presidente, aqui em Brasília ficou a impressão de que foram tantas as forças de pressão, o lobby, né, dos diversos segmentos sobre essa questão da reforma tributária, sobretudo nessa fase da regulamentação, que o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa. Quer dizer, o que prevaleceu não foi nem a defesa dos interesses dos setores representados, mas quem eles deduravam. Tem que taxar é o setor tal, né, que era, em geral, o setor que rivalizava com os interesses daquele cidadão. E aí o que aconteceu? Esses tarados aqui de Brasília, tarados por impostos, acharam ótimas as ideias. Ideias que eles ficaram maravilhados, eram mais impostos. Como não pensamos nisso antes? E aí começaram a incluir também esses segmentos que aparentemente não estariam incluídos lá no imposto seletivo, etc. e tal. Talvez até o setor de automóveis no Brasil tenha sido vítima disso, né? O senhor percebeu isso? Quer dizer, há um número, né, um volume de segmentos, de setores da economia que foram incluídos nessa taxação violenta, brutal, cruel até, né? Eles estão taxando o motorista de Uber, 26%. Não há nada razoável que explique uma coisa como essa, né? O senhor percebeu isso? Como é que eu diria, essa avalanche de sugestões, tem que taxar aquele outro setor lá e tal. E aí acabou todo mundo sendo taxado, né? O senhor tem essa impressão também? Eu tenho, principalmente agora, na época do imposto seletivo, né? Enquanto estávamos discutindo uma alíquota única do IPS e da CBS, a discussão era muito voltada para quem estava dentro de alguma exceção. Mas havia um consenso de que todos estavam no mesmo barco. Agora, com o imposto seletivo, começa-se uma discussão bastante acirrada em relação a isso. E começa a desvirtuar, na nossa avaliação, o conceito do imposto seletivo. O imposto seletivo, no mundo, tem-se um grande rigor com o imposto seletivo. Imposto seletivo, tecnicamente, é externalidade negativa. É aquilo que faz mal à saúde, é aquilo que tem um custo para o poder público, para o Estado. Então, começou-se a discutir aí muito produto, muita coisa entrando nesse conceito que não faz sentido. Então, você tem razão nesse aspecto, sim. Começa ali uma guerra de quem entra e de quem sai, e muitas vezes não discutindo tecnicamente o que é o imposto seletivo, mas tentando apontar para um ou outro setor que poderia representar alguma arrecadação. Presidente, a minha pergunta que eu ia fazer antes era se os produtores nacionais de carro, eles temem a concorrência dos carros chineses. Depende. A concorrência dos carros chineses produzidos no Brasil é muito bem-vindo. Então, o que nós queremos é que se invista no Brasil, que tenha um cuidado com a cadeia de fornecedores. No momento de transição, isto é fundamental. Agora, a importação sem regras mais rígidas, ela representa um grande risco. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Nós crescemos o mercado interno no Brasil no primeiro semestre em 15%, mas infelizmente a nossa produção ficou estagnada. Por que ficou estagnada? Nós importamos 200 mil veículos no primeiro semestre. 200 mil veículos apenas no primeiro semestre é quase o mercado da Argentina, é maior do que o mercado da Colômbia, é maior do que o mercado do Chile, ou é mais ou menos equivalente. Então, quando se pega a importação, tal como ela se dá, ela é perigosa, principalmente porque em 2015 o Brasil deu uma isenção de tributos, zero de tributo para importação de carro elétrico.
Isso é um risco muito grande, porque o mundo, enquanto os Estados Unidos tributavam em 100, a Europa em 48, o Brasil estava trabalhando com uma alíquota de 0 e agora está 18. É muito abaixo do que acontece no mundo. Então, acaba ocorrendo um direcionamento, produção da China para o Brasil. A China hoje tem uma capacidade instalada de 50 milhões de unidades de produção. Desses 50 milhões, imagina, o Brasil tem aí 4 milhões. É uma diferença muito grande e a investigação da Europa aponta, inclusive, subsídios que a China daria para esses produtores, que o mesmo deve acontecer também para o Brasil. Então, nós não somos contra, somos favoráveis à importação de carros, inclusive da China, mas tem que ter uma regra para que isso não crie um desequilíbrio na produção. Quero agradecer ao presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite. Cláudio Humberto tem mais uma pergunta. Fala, Cláudio. Eu gostaria de insistir nessa pergunta do Macalossi, presidente, porque é assim, é uma visão, é claro, o senhor representa um setor que produz automóveis e que tem sofrido muito com essa importação, né? Mas, de outro lado, há a opção do consumidor. O consumidor quer mais do que a indústria brasileira tem sido capaz de entregar. Mais que eu falo do ponto de vista de qualidade e também mais opções do ponto de vista de veículos baratos, eletrificados, por exemplo, né? Que basicamente compõem basicamente essa invasão chinesa aqui no nosso país. E eu queria saber se o senhor mantém a mesma visão como um setor também exportador. Certamente o Brasil também exporta automóveis. E eu gostaria de saber em que medida a qualidade do produto brasileiro ou a tributação lá fora do produto brasileiro pode ser comparada a esse movimento chinês aí que assusta, que assombra o mundo inteiro. A questão é que você tocou no ponto fundamental do nosso debate. Hoje o Brasil não exporta para nenhum país, tirando o Mercosul, sem pagamento de impostos ou com uma taxa inferior a 35%. E a China exporta. A China exporta para o Brasil a 18% e exportava a 0%. E a China exporta, por exemplo, para a Colômbia a 0%, Equador. Por quê? Porque esses mercados têm cota para o Brasil e não têm cota para a China. Então, esse ponto que você toca, Cláudio, ele é fundamental. O que nós queremos são regras iguais. A China, ela criou o imposto durante o período da sua construção da indústria automobilística de 80%. E agora está pedindo elevação para 25%. Peraí, se a própria China está pedindo para 25%, por que o Brasil vai ter 18%? Então, o debate é um debate que nós queremos ter competitividade nas exportações e ter uma regra equivalente às importações. Hoje a regra não é equivalente nas importações. O presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, nessa série em que estamos abrindo espaço para o setor produtivo brasileiro conversar com a sociedade a respeito da regulamentação da reforma tributária. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Um abraço. São 8